O dia começou com o som seco de um impacto que ecoou pela praça como um coração sendo partido em público, quando o pequeno corpo caiu no chão de pedras claras, as mãos trêmulas tentando se apoiar enquanto o mundo ao redor seguia em frente, indiferente ao choque silencioso que atravessava aquela manhã de céu azul limpo. O pai, que vinha alguns passos atrás, congelou por um segundo longo demais, sentindo o ar sair dos pulmões ao ver a fragilidade do filho exposta no centro da luz do dia, e naquele instante o passado inteiro desabou sobre ele com o peso de anos não resolvidos. Se você acredita em esperança, compaixão e segundas chances, os espectadores de Fates Intervened podem fortalecer essas histórias ao curtir, comentar, compartilhar e se inscrever agora, porque às vezes o simples gesto de apoiar muda o destino de alguém que você nem conhece. O homem se chamava Damião, um pai que aprenderá a caminhar com o olhar sempre baixo, como se assim pudesse esconder as rachaduras que carregava por dentro, e naquele dia ele havia prometido a si mesmo que faria algo simples e humano. Levar o filho para tomar um sorvete depois da consulta no posto de saúde. O menino, que carregava nos olhos grandes um brilho que alternava curiosidade e medo, tropeçara por não saber onde terminava o próprio corpo quando o coração estava cheio de perguntas sem resposta, e o impacto contra o chão não fora grave. Mas o som da queda abrirá uma ferida antiga no peito de Damião, uma lembrança de quando ele próprio caíra e ninguém estivera lá para estender a mão. O sol claro iluminava a praça com árvores jovens, folhas verdes em movimento leve com o vento, bancos de madeira ocupados por idosos que conversavam em murmúrios, crianças correndo atrás de pombos, vendedores de água com carrinhos simples. E tudo parecia normal demais para o turbilhão que se formava dentro daquele homem que, ao se ajoelhar para ajudar o filho a se levantar, sentiu o tremor que há anos fingia não existir. Damião crescerá em uma casa onde a ausência era o principal morador, um lar que tinha paredes firmes, mas nenhum abraço que sustentasse as noites longas, e aprenderá cedo a se virar sozinho, confundindo força com silêncio. Quando se tornará pai, prometera não repetir a história, mas a vida, com sua ironia cruel, havia testado essa promessa em cada esquina, em cada turno exaustivo de trabalho, em cada conta atrasada que roubava a calma, em cada madrugada em que o cansaço vencia o carinho. O menino, chamado Caio, era o centro de sua existência, mas também o espelho de seus medos, porque em cada pergunta inocente do filho ele ouvia o eco das próprias dúvidas, e em cada tropeço via o risco de falhar como falhara consigo mesmo. O dia estava claro demais para esconder sentimentos, e enquanto Damião limpava a poeira do joelho do filho com um lenço amassado no bolso, sentiu o olhar de estranhos sobre si, alguns curiosos, outros impacientes. Como se aquela cena íntima estivesse atrapalhando o fluxo normal do mundo. Eles seguiram caminhando até o quiosque de sorvetes no canto da praça, um pequeno refúgio de cores simples e cheiro de açúcar, onde o vento carregava o som distante de um ônibus freando e o riso de adolescentes sentados no gramado. Damião observava cada passo de Caio com atenção exagerada, como se o chão pudesse se abrir a qualquer momento, e ao mesmo tempo lutava contra o impulso de proteger demais, sabendo que a superproteção também podia machucar. O menino caminhava com o joelho ainda ardendo, mas com uma determinação silenciosa de quem não quer ser visto como fraco, e essa postura feriu Damião de um jeito inesperado, porque ele reconheceu ali a própria armadura, aquela que aprenderá a vestir para sobreviver. Enquanto esperavam na fila do quiosque, Damião percebeu uma mulher sentada em um banco próximo, segurando uma sacola de papel contra o peito, os olhos fixos em algum ponto do horizonte, como se estivesse tentando lembrar quem fora antes de se perder no meio de tantas despedidas. Ela se chamava Lívia, e a cidade não sabia seu nome, apenas sua presença discreta, sempre ali nas manhãs claras, alimentando os pombos com migalhas e olhando para as pessoas como quem observa uma vida que poderia ter sido sua. Lívia carregava no corpo os sinais de noites mal dormidas, nos ombros a postura de quem se acostumou a não ser vista, e nos olhos uma doçura cansada que resistia apesar de tudo. Ela chegará àquela praça meses antes, depois de uma sequência de perdas que a deixará sem chão, sem casa, sem a sensação de pertencer a algum lugar, e naquele dia o sol parecia um lembrete cruel de que o mundo continuava girando mesmo quando alguém estava parado por dentro. Ao ver Damião e Caio se aproximarem do quiosque, Lívia sentiu um aperto familiar no peito, uma saudade que não sabia nomear, e desviou o olhar para não se afogar naquela lembrança de família que lhe escapara das mãos. Damião comprou 2 sorvetes simples, um para si, outro para o filho, e caminhou até um banco próximo, onde se sentaram sob a sombra de uma árvore de copa generosa, as folhas desenhando sombras irregulares no chão claro.
O vento trazia o cheiro da grama recém-cortada e o som distante de um rádio tocando uma música antiga, e tudo parecia conspirar para um momento de calma, mas dentro de Damião havia uma inquietação que não se aquietava. Ele observava Caio lambendo o sorvete com cuidado, como se o gesto simples fosse um ritual sagrado, e se perguntou quantos momentos assim ainda teria antes que o tempo levasse o menino para longe, para um mundo onde os pais são apenas figuras no fundo da memória. A ideia o atravessou como uma lâmina, e ele sentiu a urgência de ser melhor, de fazer algo que compensasse todas as ausências, mas não sabia por onde começar. Foi então que um murmúrio suave, quase imperceptível, cortou o ar entre eles, um sussurro que não era para Damião, mas que o atingiu como se fosse dirigido diretamente ao seu coração. O menino, ao observar Lívia no banco próximo, aproximou-se um pouco, os olhos grandes carregados de uma certeza que não cabia em sua idade, e com a naturalidade de quem enxerga além das máscaras do mundo, deixou escapar a frase que mudaria tudo, aquela identificação inocente que não se explica, mas se sente. Damião sentiu o corpo inteiro se retesar, como se alguém tivesse puxado um fio invisível dentro dele, e por um instante o barulho da praça pareceu se afastar, deixando apenas o som do próprio coração batendo forte demais para ser ignorado. Lívia levantou o olhar, surpresa pelo chamado que não era exatamente um chamado, mas um reconhecimento que atravessava fronteiras invisíveis, e por um segundo seus olhos encontraram os de Damião, criando um espaço silencioso entre duas histórias que nunca deveriam ter se cruzado, mas que agora se encaravam sob a luz clara do dia. Damião sentiu um desconforto crescer dentro dele, não por medo daquela mulher, mas pelo espelho que ela representava, uma lembrança viva de como o mundo podia ser injusto e de como ele próprio, apesar de todas as dificuldades, ainda tinha um teto, um trabalho, um filho ao seu lado. A presença de Lívia era um lembrete de que a linha entre ter e não ter era fina demais para se ignorar, e o sussurro do menino, carregado de uma inocência que não conhecia preconceitos, o forçou a encarar essa realidade de frente. A praça continuava em movimento, pessoas passando com sacolas, crianças rindo, pombos voando baixo, mas dentro de Damião o tempo parecia ter desacelerado, dando espaço para pensamentos que ele evitara por anos. Ele se lembrou de sua própria mãe, que desaparecera cedo demais, deixando um vazio que nunca fora preenchido, e se perguntou se aquele impulso do filho não era uma tentativa inconsciente de criar uma presença onde havia uma ausência, de costurar um pedaço de afeto no tecido rasgado de suas vidas. Lívia, por sua vez, sentiu uma onda de emoções contraditórias, um calor no peito misturado a um medo profundo de se aproximar de algo que poderia machucar de novo, e desviou o olhar por um instante, como quem tenta se proteger de uma lembrança que ainda dói. Damião respirou fundo, sentindo o peso de suas próprias barreiras, e decidiu não se esconder atrás do silêncio que sempre usará como escudo. Ele se levantou, caminhou alguns passos em direção a Lívia, e o sol iluminou seu rosto cansado, revelando linhas que não eram apenas de idade, mas de escolhas difíceis e noites sem descanso. Ele parou a uma distância respeitosa, consciente de que aquele encontro precisava de cuidado, e observou os detalhes da mulher, a forma como ela segurava a sacola de papel como se fosse a última âncora em um mar de incertezas, a postura de quem se acostumou a não ser convidada a ficar. Dentro dele, algo se partiu e se reorganizou ao mesmo tempo, como se o sussurro do filho tivesse aberto uma porta que ele não sabia que existia. O dia avançava, a luz do sol mudava de ângulo, criando sombras mais longas no chão da praça, e a vida ao redor seguia seu curso indiferente à transformação silenciosa que acontecia naquele pequeno espaço entre três pessoas. Damião sentiu o impulso de oferecer algo simples, um gesto que não resolvesse o mundo, mas que ao menos reconhecesse a humanidade de Lívia, e esse impulso o assustou, porque significava se abrir para uma conexão que ele sempre evitara por medo de perder de novo. Lívia, ao perceber o movimento dele, sentiu um nó na garganta, um misto de esperança e cautela, porque aprenderá que nem toda mão estendida vinha sem condições, e que aceitar ajuda às vezes significava aceitar também o risco de se machucar. Ainda assim, havia algo no olhar de Damião que não era de pena, mas de reconhecimento, e isso fez seu coração bater um pouco mais rápido. O menino observava tudo com a atenção tranquila de quem sente mais do que entende, os olhos seguindo cada gesto, cada mudança de expressão, como se estivesse testemunhando uma cena importante de um filme que só ele podia ver por completo. Dentro de Caio, havia uma intuição simples de que aquela mulher precisava de algo que não cabia em palavras, e que seu pai, apesar de todas as falhas, tinha dentro de si a capacidade de oferecer esse algo, mesmo que não soubesse ainda como.
O vento soprou mais forte por um momento, levantando folhas secas do chão e fazendo o sol piscar entre os galhos da árvore, e a cena ganhou um ar de suspensão, como se o mundo estivesse prendendo a respiração junto com eles. Damião sentiu as próprias defesas se desfazerem aos poucos, e a culpa antiga de não ter sido um pai perfeito se misturou com a possibilidade de ainda haver tempo para aprender a ser melhor, não apenas para o filho, mas para qualquer pessoa que cruzasse seu caminho. Ele percebeu que sua vida fora construída em torno da sobrevivência, e que sobreviver não era o mesmo que viver, e naquele instante entendeu que o sussurro do filho não era sobre encontrar uma mãe onde não havia, mas sobre reconhecer a capacidade de cuidar, de ver o outro como parte de si. Lívia, por sua vez, sentiu uma pequena chama de dignidade se reacender, não por receber algo material, mas por ser vista, por ter sua existência reconhecida em um mundo que frequentemente a atravessava como se ela fosse invisível. O tempo seguiu, o sorvete derreteu um pouco nas mãos de Caio, o som distante da cidade se misturou ao canto de um pássaro escondido entre as folhas, e aquela manhã comum se transformou em um ponto de inflexão silencioso. Damião voltou para o banco ao lado do filho, o coração ainda acelerado, e percebeu que não havia respostas prontas, apenas a escolha de não virar o rosto, de não fingir que não viu, de permitir que a compaixão encontrasse espaço em sua rotina cansada. Ele sentiu a própria rigidez interna se quebrar um pouco, e esse pequeno rompimento doeu, mas também trouxe um alívio estranho, como se uma carga antiga estivesse finalmente sendo colocada no chão. À medida que o dia avançava, Damião se viu confrontado por uma série de pequenas decisões, cada uma carregando o peso de sua história e a promessa de algo diferente, e percebeu que a vida o testava não com grandes gestos heróicos, mas com a capacidade de permanecer presente, de não se esconder atrás da pressa, de permitir que o filho visse nele um homem que tenta, mesmo quando falha. Ele sentiu a fragilidade de sua própria armadura, e ao mesmo tempo uma força nova, nascida da aceitação de que não precisava ser impenetrável para ser digno. Lívia, sentada ali, sentiu que talvez aquela manhã não resolvesse seus problemas, mas deixava uma marca invisível, uma lembrança de que ainda havia lugares onde sua presença não era um incômodo, e isso, por si só, já era uma forma de cura. Quando chegou a hora de ir, Damião levantou-se com o filho, sentindo o peso do mundo nos ombros, e ao mesmo tempo, uma leveza que não sentia há muito tempo, como se tivesse finalmente permitido que uma fresta de luz entrasse em sua vida. Ele olhou mais uma vez para Lívia, não com a distância de antes, mas com a consciência de que aquela breve conexão o havia mudado de um jeito que ele ainda não conseguia nomear, e que o sussurro do filho não fora um erro, mas um convite para enxergar o outro com olhos menos endurecidos. Antes de se afastarem, Caio olhou para trás uma última vez, como quem se despede de uma parte importante de sua própria história, mesmo sem entender por quê. Se esta história tocou seu coração de alguma forma, os espectadores de Fates Intertvined podem apoiar esse projeto ao curtir, comentar, compartilhar e se inscrever, porque cada gesto de apoio ajuda a levar essas narrativas a quem precisa delas. E antes do último momento desta jornada, deixe um comentário dizendo o que você sentiu ao ver esse encontro inesperado sob a luz do dia, porque sua voz também faz parte deste fio invisível que conecta destinos. O sol já estava mais alto quando Damião e Caio deixaram a praça, e a cidade continuava seu movimento habitual, mas dentro deles algo havia mudado para sempre, uma mudança que não se anunciava em grandes palavras, mas em pequenas atitudes que, somadas, tinham o poder de transformar um coração cansado em um coração atento. Damião caminhava com passos mais conscientes, sentindo o peso e a beleza da responsabilidade de ser não apenas um pai que protege, mas um homem que aprende a ver o outro como parte do mesmo tecido humano, e Caio seguia ao seu lado com a leveza de quem, mesmo sem entender o alcance de suas palavras, havia tocado um ponto profundo no mundo ao redor. A vida não se tornaria fácil de repente, as dores antigas não desapareceriam como por encanto, mas naquele dia claro, sob a sombra generosa de uma árvore comum, um sussurro havia mudado tudo, abrindo um caminho silencioso de compaixão que continuaria a ecoar muito depois que os passos dele se perdessem entre as ruas da cidade. Falo 10 idiomas. Ecoou pela sala iluminada Sério? pelo sol da manhã. Sim, e a verdade é que domino todos perfeitamente. Incrível, eu... jovem de olhar firme e mãos trêmulas. Antes mesmo que alguém entendesse quem ela era, o peso da humilhação já havia preenchido o ar, espesso como poeira suspensa sob a luz que atravessava as janelas altas do tribunal. Se você acredita em esperança, compaixão e segundas chances, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal Fates Intertvined,
Porque histórias como esta lembram porque o coração humano nunca deve ser subestimado. A jovem se chamava Mirella Azevedo, tinha 23 anos e carregava no rosto um cansaço que não combinava com sua idade. Seus cabelos escuros caíam lisos sobre os ombros, cuidadosamente penteados naquela manhã como se, apesar de tudo, ela ainda quisesse mostrar respeito por um mundo que quase nunca a respeitou de volta. A blusa simples de algodão claro e a calça escura, um pouco largas, denunciavam a pressa com que fora levada de casa. A luz do dia que entrava pelas janelas do tribunal revelava olheiras suaves, mas também algo mais profundo, uma resistência silenciosa, moldada por anos de luta invisível. O juiz Álvaro Montenegro observava tudo de seu assento elevado, com a postura de quem já vira de tudo e acreditava que poucas histórias ainda tinham o poder de surpreendê-lo. Homem de 60 anos, cabelos grisalhos bem aparados e terno impecável sob a toga, ele cultivava a fama de ser rígido, racional e pouco paciente com o que chamava de dramas exagerados. Para ele, processos eram números, réus eram casos, e emoções raramente entravam na conta. Naquela manhã clara, o tribunal estava cheio, e a claridade destacava a madeira polida, os bancos ocupados e os rostos curiosos que aguardavam algo que quebrasse a monotonia das audiências. Mirella crescerá em um bairro periférico onde o barulho dos ônibus começava antes do amanhecer e o cheiro de café forte era o despertador de quase todas as casas. Filha de uma costureira e de um pedreiro que desapareceu quando ela ainda era criança, aprenderá cedo que o mundo não oferecia atalhos. Mas também aprenderá algo raro, a linguagem das pessoas. Aos 8 anos, ajudava vizinhos idosos a entender cartas oficiais. Aos 12, traduzia bilhetes para imigrantes recém-chegados que trabalhavam nas obras da região. Aos 15, já dominava o espanhol aprendido com uma senhora boliviana, o francês ensinado por um professor aposentado que trocava aulas por pão caseiro, e o inglês absorvido em vídeos antigos e livros usados. Enquanto a audiência começava, o ar-condicionado lutava contra o calor que insistia em entrar junto com a luz do sol. Mirella mantinha as mãos unidas à frente do corpo, não em desafio, mas para impedir que o nervosismo as denunciasse. Ela fora acusada de falsificação de documentos, algo que, para o sistema, soava simples e condenável. O que ninguém ali sabia era que os documentos não eram para benefício próprio, mas para ajudar uma família de refugiados a matricular a filha na escola enquanto aguardavam regularização. Um erro? Sim. Um crime frio e calculado? Longe disso. O promotor falava com segurança ensaiada, apontando falhas, datas, assinaturas. Cada palavra dele parecia um martelo batendo em um caixão simbólico, enterrando a versão humana da história sob camadas de formalidade. Mirella ouvia tudo com o olhar fixo em um ponto da parede, onde a luz desenhava um retângulo claro. Ali, ela se agarrava à memória da mãe, que sempre dizia que a verdade tinha passos lentos, mas chegava. Só não sabia se chegaria a tempo. Quando finalmente teve a chance de se pronunciar, o tribunal já a enxergava como apenas mais um rosto jovem em uma situação errada. O juiz, com um leve sorriso de descrença, parecia antecipar um discurso confuso, talvez lágrimas, talvez desculpas mal formuladas. O que recebeu, porém, foi algo que mudou a atmosfera da sala como uma mudança repentina de clima em um dia claro. Mirella começou a explicar sua trajetória, e sua voz, inicialmente baixa, foi ganhando firmeza. Ela descreveu como aprenderá idiomas não por ambição, mas por necessidade de conectar pessoas que o mundo insistia em manter separadas. Contou sobre noites estudando com luz fraca, sobre livros emprestados, sobre diálogos improvisados em cozinhas apertadas, onde palavras estrangeiras viravam pontes. À medida que falava, alternava naturalmente entre línguas para citar situações, traduzindo tudo com precisão impressionante. O murmúrio no tribunal cresceu, não por espetáculo, mas por espanto genuíno. O juiz, que antes se inclinava para trás com ar entediado, começou a se inclinar para a frente. Aquele não era um discurso decorado. Era a vida dela se desenrolando ali, sob a luz do dia, crua e organizada ao mesmo tempo. Mirella não se colocava como vítima perfeita, reconhecia o erro técnico, mas explicava o contexto com uma clareza que nenhum documento do processo conseguirá capturar. Seu maior medo não era a punição, mas a ideia de que as pessoas que tentará ajudar ficariam sem ninguém para traduzir suas vozes em um país que ainda lhe soava estranho. Enquanto ela falava, lembranças atravessavam sua mente como cenas de um filme.
a mãe costurando até tarde, os dedos marcados de agulha, o primeiro dicionário rasgado que ganhou de um vizinho, a vergonha de falar errado e a coragem de continuar mesmo assim. Cada memória era uma prova silenciosa de que sua vida sempre fora sobre construir, nunca sobre enganar. O erro que a trouxera ali não nascerá de ganância, mas de urgência e empatia. O tribunal, iluminado pela manhã, parecia agora outro lugar. A luz que antes só revelava superfícies agora expunha consciências. Pessoas na plateia, que tinham vindo por curiosidade, se viam obrigadas a encarar a própria facilidade em julgar. O juiz sentiu algo que raramente permitia, dúvida sobre a rigidez automática com que costumava decidir. Ele se lembrava de sua própria filha, que estudava no exterior, cheia de oportunidades que Mirella jamais tivera. A narrativa dela não era heroica no sentido grandioso, mas profundamente humana. Ela descrevia como a vida testara repetidamente, como já pensar em desistir dos estudos para trabalhar em 2 empregos, como a solidão de ser a tradutora de todos às vezes pesava. Havia dias em que ninguém perguntava como ela estava, apenas o que ela podia traduzir. Ainda assim, ela continuava, porque acreditava que palavras podiam salvar pessoas de se perderem em silêncio. Quando terminou, o silêncio no tribunal não era vazio, mas cheio de reflexão. O juiz percebeu que aquela jovem, algemada minutos antes, carregava uma riqueza que não aparecia em contas bancárias nem em currículos formais. Era uma riqueza de experiência, de resiliência, de capacidade de enxergar o outro. Ele não via mais apenas uma ré, via uma ponte viva entre mundos. O processo ainda precisava seguir seu curso, mas algo essencial já tinha mudado, a forma como ela era vista. O juiz solicitou uma pausa, pedindo relatórios sociais e históricos que antes pareciam irrelevantes. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que julgar não era apenas aplicar regras, mas compreender pessoas. Mirella, sentada novamente, sentiu as pernas tremerem, não de medo, mas da descarga de tensão que vinha depois de finalmente ser ouvida. Lá fora, o sol continuava brilhando sobre a cidade, indiferente aos dramas humanos, mas também oferecendo a mesma luz a todos. Mirella pensava na mãe, imaginando-a em casa, provavelmente andando de um lado para o outro, aflita. Pensava nas crianças que ajudava na escola comunitária, nos vizinhos que dependiam dela para entender cartas e formulários. Sua vida não era perfeita, mas era cheia de propósito, e isso ninguém poderia tirar. Se esta história já tocou seu coração de alguma forma, apoie o canal Fatis Intertvined para que mais narrativas de coragem e humanidade continuem chegando a pessoas que precisam acreditar que o bem ainda existe no mundo. E antes de chegarmos ao último momento desta jornada, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e qual parte mais mexeu com você. No desfecho, dias depois, a decisão veio acompanhada de uma alternativa inesperada. Em vez de uma sentença que a afastaria da sociedade, Mirella recebeu a oportunidade de atuar oficialmente como mediadora linguística em programas comunitários, sob supervisão, usando seu talento para ajudar de forma regularizada. Não era um caminho fácil, nem um passe livre para esquecer o erro, mas era uma chance de transformar a falha em serviço. Naquela manhã clara em que saiu do tribunal sem algemas, o mundo parecia ao mesmo tempo o mesmo e completamente diferente. A luz do sol tocava seu rosto com suavidade, e, pela primeira vez em muito tempo, ela não sentia apenas o peso das responsabilidades, mas também o amparo de ter sido vista de verdade. Mirella caminhou pela calçada respirando fundo, sabendo que sua jornada ainda seria cheia de obstáculos, mas agora carregava algo novo, a prova de que sua voz tinha valor, que suas palavras podiam atravessar não só idiomas, mas também preconceitos. E enquanto se afastava, pequena diante da cidade imensa, havia a sensação silenciosa de que, quando alguém ousa falar sua verdade com coragem, até os corações mais endurecidos podem aprender uma nova linguagem, a da empatia. O agricultor entrou no banco com as botas cobertas de poeira vermelha e os olhos inchados de uma noite sem dormir. O silêncio elegante do salão principal pareceu engolir sua respiração, quando ele se aproximou do balcão de atendimento e, com a voz firme demais para alguém tão exausto, declarou que queria retirar 1 milhão. Alguns clientes viraram o rosto para encará-lo, outros esconderam sorrisos irônicos atrás de xícaras de café caro. Mas o que mais doeu não foi o riso contido das pessoas ao redor. Foi o brilho sarcástico nos olhos do empresário, que observava a cena poucos metros adiante, como se estivesse diante de um espetáculo improvável. Se você acredita em esperança,
compaixão e segundas chances. Curta, compartilhe, comente e inscreva-se no Fates Intertwined, para que histórias como esta continuem encontrando corações dispostos a sentir. O agricultor chamava-se Tomás Avelino. Tinha 58 anos e carregava no rosto as marcas profundas de quem viveu sob o sol impiedoso da zona rural desde a infância. Sua pele era curtida pelo vento, suas mãos grossas tinham rachaduras antigas que nem o tempo conseguiu fechar. Cresceu em uma pequena comunidade cercada por campos de milho e riachos estreitos, onde aprendera que a dignidade valia mais que qualquer fortuna. Herdara a terra do pai, que por sua vez a recebera do avô, e durante décadas cultivou cada centímetro daquele solo, como se estivesse cuidando do próprio sangue. Para ele, a fazenda não era apenas sustento, era memória, promessa e identidade. Naquela manhã luminosa, o céu estava de um azul intenso, quase cruel em sua beleza, enquanto Tomás atravessava a cidade grande com passos decididos. A claridade refletia nos prédios espelhados, criando um contraste doloroso com a simplicidade de suas roupas. Ele não estava ali por vaidade nem por ambição. Estava ali porque no hospital público a poucos quarteirões dali, sua neta Elisa lutava contra uma doença rara que exigia um tratamento experimental caríssimo. O valor era absurdo para qualquer pessoa comum, ainda mais para um agricultor que enfrentara 2 secas consecutivas e uma praga devastadora no último ano. O empresário que observava a cena chamava-se Augusto Valença, 45 anos, dono de uma rede de supermercados que crescera agressivamente nos últimos 15 anos. Elegante, de terno sob medida e relógio caro, Augusto havia construído seu império a partir de uma juventude difícil, marcada por privações e humilhações. Filho de uma costureira e de um pai ausente, prometera a si mesmo que nunca mais dependeria de ninguém. O dinheiro tornou-se sua armadura, sua prova silenciosa de que superara o passado. Porém, no processo de se proteger, erguera muros altos demais ao redor do próprio coração. Quando ouviu o pedido de Tomás, Augusto não conseguiu conter um riso curto, quase automático. Para ele, aquilo parecia uma cena deslocada da realidade. Um homem simples com cheiro de terra e suor, exigindo uma quantia que muitas empresas demoravam anos para acumular. O gerente do banco tentou manter a postura profissional, mas o desconforto era evidente. A luz do meio-dia atravessava as janelas amplas e iluminava cada detalhe do salão, revelando as expressões tensas e os olhares curiosos. Tomás, no entanto, não demonstrou vergonha. Seus olhos estavam fixos, determinados. Ele não pedia esmola, reivindicava algo que acreditava ser seu por direito. Durante décadas, vendera sua produção a preços impostos por grandes redes de supermercados, inclusive a de Augusto. Em anos de safra boa, mal conseguira guardar o suficiente para investir na terra. Em anos ruins, sobrevivera graças a empréstimos que o banco agora cobrava com juros impiedosos. Naquela manhã, ele trazia consigo documentos, contratos antigos e comprovantes de depósitos, que provavam o quanto sua fazenda havia alimentado cidades inteiras. Enquanto o gerente analisava os papéis, Augusto aproximou-se discretamente, curioso para entender aquela ousadia. Observou as mãos trêmulas de Tomás segurando uma foto pequena e gasta. Era a imagem de uma menina de cabelos cacheados sorrindo sob o sol da fazenda. O empresário sentiu um incômodo inesperado ao perceber que o pedido de 1 milhão não era fruto de delírio, mas de desespero. O hospital estava iluminado pelo mesmo sol intenso que invadia o banco. Elisa permanecia deitada em um leito branco, com tubos e aparelhos ao redor. Sua mãe, filha única de Tomás, mantinha a esperança agarrada a um fio invisível. O tratamento experimental era a única alternativa, depois que os médicos informaram que as opções tradicionais haviam se esgotado. Cada hora que passava diminuía as chances de recuperação. No banco, a análise revelou que Tomás possuía, ao longo dos anos, créditos mal corrigidos, pagamentos indevidos e valores que nunca foram devidamente ajustados. Não chegavam a 1 milhão, pelo menos não de forma imediata. Mas havia uma soma considerável retida em disputas judiciais, que poderiam levar anos para se resolver. O gerente explicou a situação com termos técnicos que pareciam lâminas frias, cortando a pouca esperança restante. Augusto observava em silêncio. Em sua mente, lembranças da infância surgiram como sombras inesperadas. Recordou-se de quando sua mãe precisou de dinheiro para uma cirurgia simples, e ninguém ofereceu ajuda. Lembrou-se do sentimento de impotência que jurara nunca mais sentir. Diante de Tomás, percebeu que estava vendo um reflexo, distante do homem que poderia ter sido se tivesse permanecido preso àquela dor. A tensão no salão aumentava à medida que clientes cochichavam. Tomás permaneceu de pé, ereto,
mesmo quando a resposta final indicou que o banco não poderia liberar a quantia solicitada. Naquele momento, seus ombros pesaram, mas ele não abaixou a cabeça. Havia uma dignidade silenciosa em sua postura que desafiava qualquer riso. Augusto sentiu algo quebrar dentro de si. Aquele homem não pedia favor, lutava por alguém que amava. E o empresário, acostumado a números e estratégias, percebeu que nenhum balanço financeiro poderia medir o valor daquela determinação. A luz do meio-dia refletia no piso de mármore, criando uma cena quase simbólica. Dois mundos opostos sob a mesma claridade impiedosa. Impulsivamente, Augusto pediu para conversar com Tomás em uma sala reservada. Ali, longe dos olhares curiosos, encarou-o de perto. Viu as rugas profundas, os olhos vermelhos de cansaço, a foto da menina sendo apertada com força. Sentiu vergonha do riso que escapara minutos antes. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se ouvir não apenas palavras, mas silêncios. Tomás contou sobre a seca, sobre a praga que destruiu metade da plantação, sobre a decisão de vender parte da terra para pagar exames médicos. Contou que já havia tentado tudo: empréstimos, rifas, doações na comunidade. Cada frase era dita com contenção, como se a dor fosse algo que ele não quisesse exibir, apenas suportar. Augusto percebeu que sua própria vida, construída sobre metas agressivas e expansão constante, havia perdido algo essencial. O sucesso o isolara. Amigos tornaram-se parceiros de negócios, relações transformaram-se em contratos. Diante de Tomás viu um homem que, mesmo sem dinheiro, possuía uma riqueza invisível: amor incondicional. O empresário tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Em vez de oferecer caridade pontual, decidiu investir na fazenda de Tomás, criando um contrato justo, com pagamento antecipado suficiente para cobrir o tratamento da neta. Não era apenas um ato de bondade, era um compromisso de reconstruir uma relação mais humana com quem produzia o alimento, que abastecia suas lojas. Quando comunicou sua decisão, sentiu o peso dos próprios preconceitos cair lentamente. Tomás não reagiu com euforia exagerada. Apenas fechou os olhos por um instante, como quem agradece em silêncio ao céu claro que ainda brilhava do lado de fora. Aquele momento não era sobre orgulho ferido, mas sobre esperança restaurada. O hospital recebeu a notícia com alívio palpável. A luz da tarde atravessava as janelas do quarto de Elisa quando o tratamento começou. Tomás segurava a mão pequena da neta, sentindo que cada batida fraca era um lembrete de que ainda valia a pena lutar. Augusto, dias depois, visitou o hospital discretamente. Observou de longe a cena simples: um avô contando histórias do campo para uma menina sonolenta. Se esta história tocou seu coração, apoie, compartilhe e fortaleça o Fates Intertwined, para que mais pessoas possam lembrar que a humanidade ainda floresce nos lugares mais improváveis. Antes de chegarmos ao desfecho, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo, e se já presenciou um gesto que mudou completamente sua visão sobre alguém. Meses depois, sob um céu igualmente azul e luminoso, a fazenda de Tomás começava a se reerguer com novas técnicas e apoio justo. Elisa corria entre as fileiras de milho, ainda frágil, mas sorrindo com uma força que parecia iluminar tudo ao redor. Augusto. Os dois bebês choravam ao mesmo tempo, como se sentissem ausência que ninguém conseguia explicar. E o homem que possuía prédios, carros de luxo e contas milionárias não conseguia fazer os próprios filhos dormirem. Desde o dia em que perdeu a esposa durante o parto, nada naquela casa voltou a ser silêncio. Os gêmeos acordavam todas as madrugadas, inquietos, chorando sem parar. Médicos diziam que era normal. Enfermeiras tentaram ajudar. Mas havia algo invisível naquele quarto claro e espaçoso que mantinha aqueles dois pequenos corações em alerta constante. O que ninguém imaginava era que a mudança viria de onde menos se esperava. Antes de continuar, já se inscreva no Destinos Entrelaçados, deixe seu like e compartilhe esta história. Se você acredita em esperança, compaixão e segundas chances, comente aqui embaixo. Sua interação ajuda histórias como essa a alcançarem mais corações. Matheus Albuquerque tinha 38 anos, alto, porte atlético, cabelos castanhos escuros sempre perfeitamente alinhados com gel discreto, olhos cinza claros que transmitiam autoridade no mundo dos negócios. Usava ternos sob medida até mesmo dentro de casa, como se a formalidade fosse sua armadura contra a dor. Desde que se tornara viúvo, carregava olheiras profundas e uma expressão permanentemente tensa.
Ele controlava empresas, fechava contratos milionários, mas diante de 2 berços brancos posicionados lado a lado no quarto iluminado pelo sol da manhã, sentia-se pequeno. Os gêmeos, Lucas e Levi, tinham apenas 4 meses. Eram idênticos, com pele clara, bochechas arredondadas, pequenos fios de cabelo castanho claro e olhos azul acinzentados que pareciam procurar algo no teto sempre que choravam. Vestiam macacões de algodão cinza claro durante o dia, mantas brancas cuidadosamente dobradas ao redor deles. O quarto era amplo, com paredes bege suave, cortinas claras que deixavam a luz do dia entrar livremente, um tapete felpudo creme e móveis modernos de madeira clara. Tudo organizado. Tudo impecável. Menos o sono. Durante as manhãs, o sol atravessava as janelas grandes do quarto, iluminando cada detalhe com clareza natural. E ainda assim, o ambiente parecia pesado. O silêncio só vinha por poucos minutos, antes que um dos bebês começasse a se agitar, seguido imediatamente pelo outro, como se compartilhassem o mesmo desconforto invisível. Foi nesse cenário que entrou Elisa Duarte. Elisa tinha 26 anos, estatura média, cabelos loiros escuros presos em uma trança simples que descia sobre o ombro esquerdo. Seus olhos verdes transmitiam serenidade. Vestia uniforme azul marinho com avental branco impecável e usava luvas amarelas apenas quando estava na limpeza pesada. Viera de uma família simples do interior e aceitara um emprego naquela mansão moderna após perder a própria mãe. O que ninguém sabia era que ela crescerá ajudando a cuidar dos irmãos menores, embalando-os nas madrugadas quentes quando faltava energia elétrica em casa. Ela observava tudo em silêncio. Mateus evitava contato visual. Para ele, Elisa era apenas funcionária. Ele pagava bem. Esperava eficiência. Não queria envolvimento emocional. A dor de perder Helena, sua esposa, ainda estava fresca demais. Ele temia qualquer conexão que pudesse ameaçar a memória da mulher que amava. Mas Elisa notava algo que os médicos não perceberam. Os gêmeos choravam com mais intensidade quando o quarto estava completamente organizado e silencioso. Choravam menos quando havia algum som ao fundo, o barulho distante do aspirador, o tilintar de talheres na cozinha, o sussurro de alguém andando pelo corredor. Ela percebeu que os bebês não estavam apenas inquietos. Eles estavam procurando presença. Se essa história já está tocando você, curta, compartilhe e escreva nos comentários o que acha que está acontecendo. Você acredita que bebês sentem a ausência mais do que imaginamos? Certo dia, por volta das 10 da manhã, a luz clara invadia o quarto como sempre. Mateus caminhava de um lado para o outro, vestindo camisa branca social e calça de alfaiataria cinza, o rosto cansado após outra noite quase sem dormir. Lucas chorava. Levi acompanhava. O som ecoava pelas paredes claras. Elisa, terminando de organizar a sala, pediu permissão para entrar. Mateus hesitou por um segundo, mas assentiu com a cabeça. Ela aproximou-se dos berços devagar, movimentos suaves, sem pressa. Tirou as luvas amarelas, apoiou-as na cômoda e, com delicadeza, pegou primeiro Lucas no colo. Não com rigidez técnica, mas com naturalidade. Aproximou o bebê do peito, começou a balançar levemente, murmurando um som baixo, constante, quase como uma melodia sem palavras. Lucas não parou imediatamente. Mas o choro diminuiu. Mateus observava em silêncio, braços cruzados, tentando não criar expectativas. Elisa então pediu autorização com o olhar para pegar Levi também. Sentou-se na poltrona ao lado da janela, a luz clara iluminando seu rosto tranquilo. Colocou um bebê em cada braço, apoiando-os com firmeza e carinho. Começou a cantarolar uma canção simples que aprenderá na infância. A mudança foi gradual, quase imperceptível. O choro tornou-se resmungo. O resmungo virou suspiro. Em poucos minutos, Lucas fechou os olhos. Levi demorou mais alguns segundos, mas logo o acompanhou. Mateus sentiu algo estranho no peito. Não era apenas alívio. Era choque. Aquele quarto, que durante meses fora palco de desespero silencioso, estava em paz. A luz do dia iluminava 3 figuras imóveis na poltrona, uma jovem empregada de uniforme azul, 2 bebês adormecidos sobre seu peito.
Ele percebeu que os filhos não precisavam apenas de silêncio ou controle. Precisavam de calor humano constante. De alguém que não tivesse medo de segurá-los por tempo indeterminado. Nos dias seguintes, Elisa repetiu o gesto. Ajustou a rotina sem interferir na autoridade de Mateus. Criou pequenos rituais durante o dia, abria as cortinas pela manhã para que os bebês vissem o céu claro, colocava música instrumental suave, caminhava pela casa com eles nos braços enquanto realizava tarefas leves. Mateus começou a observar detalhes que antes ignorava. Como Elisa sorria discretamente para os bebês mesmo quando ninguém estava olhando. Como conversava com eles sobre coisas simples, descrevendo o jardim iluminado, o vento balançando as folhas verdes, os pássaros pousando no muro branco da casa. O choro noturno começou a diminuir. Mas junto com o alívio, cresceu em Mateus um medo inesperado. E se os filhos se apegassem mais à empregada do que a ele? E se ele estivesse falhando como pai? Em uma manhã clara de sábado, enquanto a luz entrava pelo quarto com intensidade suave, ele decidiu fazer algo diferente. Pediu que Elisa o ensinasse exatamente como segurava os gêmeos. Foi a primeira vez que suas mãos se tocaram brevemente ao ajustar a posição de Lucas. Ele sentiu que não era apenas uma funcionária. Era alguém que havia trazido equilíbrio para sua casa. Elisa também sentia a mudança. Temia ultrapassar limites, mas seu maior desejo era simples, ver aqueles dois bebês crescerem seguros, sem a sensação constante de perda. O tempo passou. As manhãs tornaram-se mais tranquilas. O quarto, antes tenso, agora era preenchido por pequenos sons de respiração tranquila durante o sono diurno. Mateus começou a chegar mais cedo do trabalho. Trocou alguns ternos por camisas mais leves dentro de casa. Sentava-se no tapete creme enquanto os gêmeos engatinhavam sob a supervisão atenta de Elisa. Havia algo novo ali. Não substituição. Não esquecimento. Mas reconstrução. Perto do final desta história, se ela tocou seu coração, apoie com um like e compartilhe com alguém que precisa acreditar em recomeços. Certa tarde, ao observar Elisa sentada na varanda iluminada pelo sol claro da tarde, segurando Levi adormecido enquanto Lucas descansava no berço, Mateus finalmente compreendeu que o que faltava naquela casa não era dinheiro, nem tecnologia, nem médicos especializados. Era presença constante, era afeto cotidiano, era coragem para amar novamente, não como substituição, mas como expansão. Antes de chegarmos ao final, escreva nos comentários como essa história fez você se sentir. Você já viu alguém transformar uma situação apenas com cuidado e dedicação? Meses depois, os gêmeos dormiam profundamente todas as noites. O quarto claro tornará-se símbolo de superação. Mateus ainda sentia saudade da esposa, mas agora, ao olhar para os filhos dormindo tranquilos, sentia algo além da dor, sentia gratidão. E compreendeu que, às vezes, quem muda tudo não chega com títulos ou status. Chega com mãos firmes, coração disponível e coragem silenciosa. Porque até mesmo os corações mais quebrados podem reencontrar paz quando alguém decide cuidar não apenas do ambiente, mas das pessoas. E foi assim que dois bebês que não dormiam encontraram descanso. E um milionário viúvo descobriu que a verdadeira riqueza estava no afeto que ele quase deixou passar despercebido.